Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Isso que vocês estão vendo na tela é uma notícia extraída do site Bloomberg, que é um site muito prestigiado nos Estados Unidos por fornecer dados e previsões através de tecnologia muito precisas a respeito da economia, não só daquele país, como do mundo. E o que eles estão prevendo agora é uma recessão nos Estados Unidos dentro de, no máximo, um ano, com chance de 100% de acontecer, o que seria um golpe contra o atual mandatário daquele país. Nós vamos falar sobre isso e vamos falar sobre essa declaração que Xi Jinping deu nesse congresso do Partido Comunista, que eles realizaram agora, dizendo que a China passou a ser a principal potência mundial em todas as áreas. Será verdade mesmo que a China está agora em primeiro lugar e que os Estados Unidos enfrentará uma recessão? Quão severa eventualmente será essa recessão? Vamos falar sobre isso agora e depois nós retornamos a essa questão da China. Os Estados Unidos têm 100% de chance de entrar em recessão dentro de, no máximo, 12 meses, mostrou um modelo estatístico da Bloomberg. No máximo, 12 meses. Isso pode acontecer daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, no máximo 12 meses, segundo o estudo deles. 100% de chance, eles não veem mais qualquer possibilidade de retorno. Essa previsão vem em um momento em que a política monetária aperta, quer dizer, os juros começaram a subir, lógico, porque eles têm de controlar a inflação desenfreada advinda dos fechamentos. A inflação continua existindo apesar do aperto monetário, que é necessário, o aperto tem de acontecer, e não só lá, em vários países terá de acontecer, aqui no Brasil também já começou, e começou antes, né? E, obviamente, as crescentes tensões geopolíticas acabam apertando a economia, porque quando você sanciona um lado, você acaba sancionado também. O atual mandatário dos Estados Unidos tentou minimizar esses crescentes alertas sombrios a respeito da economia, porque agora eles têm uma escolha para o Congresso lá que poderá prejudicar o seu lado ideológico. Só que, penso eu que é tarde demais para ele, né? Enfim, vamos lá. Há 100% de chance de a economia dos Estados Unidos entrar em uma recessão dentro de 12 meses. É quase certo que uma desaceleração sustentada e severa, eles estão dizendo aqui. O que é uma desaceleração severa? É algo, na minha opinião, que pode ser maior do que a crise de 2008, tá, pessoal? Ela será então severa, sustentada, quer dizer, ela permanecerá por mais tempo, ela não será tão rápida de ser superada e atingirá os Estados Unidos em outubro de 2023, ou até outubro de 2023, disse o relatório. Sua última modelagem encontrou 65% de chances de recessão, um outro sistema que eles tinham feito antes desse, um sinal de que as pressões estão aumentando. A previsão surge no momento em que a economia é pressionada por uma combinação de inflações em máximas de 40 anos, grandes altas de juros e crescentes tensões. Aquilo que a gente falou anteriormente. Investidores importantes como Bill Ackman sinalizaram o risco da recessão no próximo ano, apontando para pressões como o impacto do aumento das taxas de juros sobre as hipotecas, embora nenhuma tenha considerado isso uma certeza. Os Estados Unidos são um pouco diferentes do que no Brasil. O Brasil está indo por esse caminho também de endividamento, né? Há pouco tempo atrás, há 2 ou 3 décadas atrás, não havia tanto endividamento das famílias e das empresas aqui no Brasil. Mas os Estados Unidos eles são muito acostumados com hipotecar e hipotecar a própria casa. Ora, se a taxa de juros de um país sobe, as hipotecas também sobem. E aí pode ser que nós vejamos repetida, né, aquela questão das entregas, devoluções de casas, prédios, apartamentos, né? E isso faz com que o preço dos imóveis caiam também. Então, me parece que no momento em que nós estamos vivendo, quem tiver maior liquidez, dependendo da situação, aí pode oferir aí uma vantagem. Claro, se o sistema financeiro se mantiver sólido também, né? Porque se você tiver isso dentro de um sistema financeiro falido ou em ações, também pode ter problemas, dependendo.
O mandatário minimizou os avisos sombrios, procurando adotar um tom otimista, porque agora ele precisa então vencer essas disputas de meio de mandato agora em novembro, né? Então ele espera tranquilizar os americanos, dizendo que está tudo bem, não se preocupe, ele sabe o que está fazendo. A economia está forte como o inferno, ele disse, né? Quem não viu essa declaração dele agora recentemente está sabendo agora. Os investidores estão observando para ver se o Fed atingirá a economia com muita força com a série de aumentos agressivos nas taxas de juros que está usando para esfriar a inflação. Elevou a taxa de referência para uma faixa de 3% a 3,25% e sinalizou novos aumentos por vir. Então vocês vejam que aqui a Selic, se eu não me engano, está em 13,25%, né? E pelo que a gente está percebendo, ela vai aumentar ainda mais. E lá, de 3 passando para 3,25 já é uma grande diferença, né, para eles, porque eles não são acostumados com a desaceleração econômica dessa monta, conjugada com a inflação, ao mesmo tempo em que há essa recessão, essa disputa geopolítica. Então, será que a economia dos Estados Unidos está tão mal assim? Segundo a Bloomberg, há uma forte recessão vindo, só que nós temos que lembrar que nós estamos falando dos Estados Unidos. Uma crise severa para eles, para nós seria praticamente o apocalipse. Então, a equiparação não é precisa, né? Então, nós temos que entender que para eles a crise não significa tanto quanto significaria para nós. Nós vivemos praticamente o tempo inteiro em crise, né? Então a gente não chega nem a crescer efetivamente, né? A ter um bem-estar amplo, geral e restrito. Então eu não penso que essa recessão tirará deles o posto de primeiro lugar, como o Xi Jinping está dizendo aqui, que eles já têm assumido a China como um posto de primeiro lugar. Eu penso que o discurso, a retórica de Xi Jinping para o Partido Comunista é mais para animar os seus cidadãos, animar os partidários, para que a China realmente continue nessa busca por ser o primeiro lugar, mas que ainda não aconteceu, na minha opinião. Mas vamos ver o que ele diz, né? Então ele abriu o 20º Congresso do Partido Comunista, apresentando um relatório, qual ele diz que a China, então, através desse relatório, teria ascendido à liderança global em economia, em diplomacia, em governo limpo, na questão aí no meio onde nós vivemos, e de poder de ataque e defesa. O discurso de Xi foi triunfante como esperado, com pompa, né? Com pouca preocupação sobre como isso pode soar para um mundo que ainda está lidando com as consequências do flagelo desencadeado na China. Vamos colocar depois o link aí para vocês. É a opinião aí que está no artigo, né? O flagelo era uma notícia velha para Xi, que não tinha interesse em admitir o menor erro da forma como o país teria lidado com a crise. Em vez disso, o tema para Xi foi o sucesso esmagador da China em criar um país socialista moderno com desenvolvimento de alta qualidade. Um país socialista moderno com desenvolvimento de alta qualidade, foi o que ele disse. Um slogan que parece destinado a deixar de lado as preocupações de que a economia chinesa está com mais problemas do que o Partido Comunista quer admitir. Aí o Xi disse o seguinte, abre aspas, devemos aplicar plena e fielmente a nova filosofia de desenvolvimento em todas as frentes, continuar as reformas para desenvolver a economia socialista de mercado, promover a abertura de alto padrão e acelerar os esforços para promover um novo padrão de desenvolvimento que seja focado na economia doméstica e apresente uma interação positiva entre os fluxos econômicos domésticos e internacionais. Fecha aspas. Isso quer dizer o quê? Que eles vão agora tentar se voltar mais para as questões internas, o mercado interno. Isso significa que, na minha opinião, né, a China está se vendo com problemas por enfrentar mais adiante, né, na questão do mercado internacional, até porque o mundo todo está começando a se fechar em blocos, como eu tenho dito para vocês. Alguns blocos vão começar a ganhar musculatura, né? O bloco aqui do Brasil, eu penso que a partir do ano que vem nós vamos ver uma aceleração
da construção do bloco latino, não digo nem sul-americano, porque eu penso que o bloco virá do México até aqui embaixo. Não estou dizendo que isso é bom, só estou dizendo que virá, que isso vai começar a se acelerar. Nós vemos movimentos pan-africanos também para a criação do bloco deles e assim por diante. Parece que a economia vai começar a se voltar mais para a interna, para a questão interna. A China, por si só, como eu sempre venho dizendo, ela não participaria ou não teria necessidade de participar de um bloco constituído de outros países, porque eles têm só dentro do país deles 1,3 bilhões de pessoas, né? Então eles sozinhos já são uma economia gigantesca. E aí eu penso que os Estados Unidos farão a mesma coisa, provavelmente buscando o Canadá junto com eles, Groenlândia e Reino Unido. A União Europeia vai se fechar mais, na minha opinião, buscando pelos próprios interesses dela. Hoje ela está muito atrelada aí aos interesses norte-americanos e assim por diante. Na verdade, todo mundo está contando vantagem, alguns estão apontando aí algumas falhas econômicas para os Estados Unidos, mas na verdade, o que está acontecendo é que o mundo está sim partindo para a criação desses 10 reinos que a gente vem dizendo, né, os 10 blocos econômicos, políticos, sociais, enfim, aqueles que trarão uma nova organização global para o mundo. Hoje, a análise que a gente teria para fazer aqui com vocês seria essa. Eu aprecio os comentários, eu gostaria de comentários de vocês a respeito da opinião, né, que eu trouxe e a opinião de vocês também. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.